Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Bem, então vamos curtir essa parte final do seminário, que é uma parte muito legal, muito divertida, onde compartilhamos o nosso coração. Estão prontos para escutar o coração de Sérgio e Lina? Essa é a história de um lindo príncipe azul, de olhos azuis, e uma bruxa malvada. Gente, a história. Agora há pouco, um pessoal me dizia que a história é o que há de mais legal em um seminário. E a verdade é que quando a gente está construindo um negócio, quando a gente começa o negócio, a gente não acredita que a nossa história vai ser contada. Quem dera se a gente tivesse tido naquele ano, porque em 2005 ainda não existiam celulares inteligentes. Senão a gente teria tirado tantas fotos naquela época, não é mesmo? Mas enfim, vamos contar aqui. Nós somos colombianos, os dois. Lina é de Medellín e eu sou de Cúcuta. Estudamos medicina os dois. Nós dois estudamos medicina. Eu sou o sexto filho de um pai que era professor de colégio, com 3 turnos por dia. Minha mãe era dona de casa e meu pai nos ensinou a trabalhar muito. Éramos de uma classe social média. E eu me lembro que havia escassez em casa, porque eram 6 homens. Imagine o quanto comem. As compras de mercado não duram. Uma coisa incrível. Nos conhecemos na universidade. Lina estava quase terminando. Eu estava terminando. Fiz a residência no Hospital São Vicente de Paul, em Medellín. Lina estava terminando medicina. Mas quando a vi no hospital, olha, eu me apaixonei. Eu queria formar uma família. Eu queria ter uma vida caseira, uma companheira. Era o meu sonho, é o meu sonho. A vida toda sempre achei que a família é a unidade mais importante da sociedade. Sempre pensei isso. E eu queria ter uma família. Da minha casa, meus pais têm muitos anos de casados e sempre foram felizes. E eu dizia, eu quero construir uma vida com uma companheira, mas eu preciso de alguém com muitos princípios e valores. E quando eu vi a Lina no hospital, eu me apaixonei e disse, tenho que patrociná-la. E eu a patrocinei. Nos casamos e ela estava terminando medicina e eu já estava trabalhando. E eu falei, vou sustentar essa casa, vou cuidar de tudo, eu trabalho. Porque meu pai me ensinou a trabalhar. Ele trabalhava 3 turnos, não é mesmo? E eu comecei a trabalhar nos 3 turnos. Bom, comecei a trabalhar primeiro como médico. A gente começa se endividando. Sei que aqui os médicos, enfim, as pessoas... Eu falo muito dos médicos porque eu sou médico. Não posso falar dos engenheiros porque eu não estudei engenharia. Mas na área da saúde, nem todos. Eu sei que aqui no Panamá as pessoas ensinam inteligência financeira e aprendem sobre orçamento e tudo isso. Mas lá não. Ou seja, é incrível como a pessoa se forma e começa a comprar coisas que não precisa e pega financiamento e se mete numa coisa e em outra. Então a pessoa, ela ganha $2.000 e gasta 2.500, ganha 4.000 e gasta 4.500. Eu não sei por que nunca pode ser menos, tem que ser sempre mais. E eu comecei a me endividar. Lina estava terminando a faculdade. Lina sempre foi pesquisadora, isso é importantíssimo dizer. Ela amava pesquisa. Estudou como pesquisadora, sempre foi pesquisadora. Eu sabia disso. Fez estágio como pesquisadora. Depois ela decidiu fazer um mestrado em ciências básicas, com ênfase em genética e malária. E eu me perguntava, mas para que isso? Sabe? O que é isso? Mas depois eu entendi o porquê. E eu comecei a trabalhar de uma maneira inacreditável. Começamos a nos endividar. Mas porque eu estava fazendo tudo errado. Falta de inteligência financeira. Eu não tinha nem ideia.
e a gente se endividando. Mas quando a pessoa começa a se endividar, quando o salário não é o suficiente, ou os seus ganhos, quando a pessoa tem toda essa situação financeira, e Alejandra, minha filha, já tinha uns 7 anos mais ou menos. Lina estava grávida e estava fazendo o mestrado. E eu não tinha tempo. E eu comecei a me meter em uma situação econômica e financeira horrível. Era eu quem cuidava das contas em casa. Era um desastre. Mais um desastre. Eu não sei como você sai na sua casa, mas eu era terrível. E Lina não tomava conta disso, porque ela estava focada nas suas pesquisas e achava que eu me saía bem. Assim como a sua mulher acha que você se sai. E então, ela confia em você. E um dia, eu percebi que as dívidas eram altíssimas. Eu não tinha tempo, porque ia de um trabalho para outro. Lina ia fazer uma pesquisa por 3 meses nas zonas mais rurais da Colômbia, porque ela trabalhava com a população negra e indígena. E ela ia servir lá. Ela sempre foi uma servidora muito, muito especial. Todos gostavam muito dela como líder. E a minha filha ficava sozinha. E eu tinha que levar a minha filha. Às 5 da manhã eu saía de casa, levava minha filha na minha sogra e às 10 da noite voltava e a pegava. Ela dormia comigo e fazia tudo igual no outro dia. E essa era a minha vida. Eu passava mais tempo nas ambulâncias e nos prontos-socorros. Eu ficava mais tempo com as enfermeiras, com os enfermeiros, com os motoristas, com todo mundo, mais do que com a minha mulher e a minha filha. E isso começou a me deprimir. Mas isso é falta de informação. Um dia, em 2005, alguém me falou, leia esse livro e vejam o poder que tem informação. Eu li o livro que se chamava O Quadrante do Fluxo de Caixa. E eu li esse livro porque, claro, quem só entende de medicina, nem sequer de medicina entende. Eu só lia sobre medicina, então do que eu entendia? De medicina, um pouquinho. Não conhecia muito. E quando eu li esse livro, me deu uma depressão imensa. Porque uma coisa é não saber que você não sabe. Mas quando você sabe que não sabe, você fica pior. Porque você diz, e agora, o que eu faço? O que eu faço? Aí eu percebi que era um empregado, que era um autônomo, porque também tinha um consultório particular, que não administrava bem as finanças, que não tinha nem ideia de como abrir uma empresa, que não tinha ideia de nada, não sabia o que fazer. E eu entrei em depressão, meus senhores. Mas como eu sou especialista em dependência, eu sabia o que tomar. E comecei a me automedicar. E comecei a tomar remédio para dormir, para ficar calmo, para não ficar com essa cara de prisão de ventre o tempo todo. Naquele momento histórico, eu estava deprimido, mas não reconhecia que estava deprimido, entediado, farto. Olhava para frente e pensava, quando é que eu vou pagar as dívidas? O que eu vou fazer? Como eu vou resolver isso? E olhava para Lina, e Lina estava feliz na sua pesquisa, com um bebê recém-nascido, cheia de dor, mas enfim... Eu pensava, eu casei, sou o homem da família, eu tenho que cuidar dessa família. O que eu preciso fazer? E eu já sabia que tinha que fazer alguma coisa diferente. Íamos vender o carro, comprar um táxi, e eu entrei num curso de panificação. Isso mesmo, eu juro, é verdade. Eu entrei num curso de panificação porque eu pensei, uma padaria, todo mundo come pão. Eu queria fazer uma coisa diferente. Queria fazer uma coisa diferente. E paf! Sofri uma lesão no ombro que me impediu de trabalhar. Por 6 meses, senhores. Quando a sua renda depende de você, não sei quanto você ganha, mas quando a sua renda depende de você e você não pode trabalhar, o dinheiro não entra. Quando a sua renda depende de você e você é demitido do emprego, o dinheiro não entra. Ou seja, essa renda que só entra se você trabalhar e não entra se você não trabalhar é perigosíssima. E naquele momento histórico, com todas as dívidas do mundo, deprimido, com um bebê recém-nascido, com todas as situações, eu fui afastado. Bendito seja. Sem poder trabalhar, recebendo só 1/3 do salário.
ou menos. Com o salário lá embaixo, com todas as dívidas, com tudo isso, com a depressão. Eu lembro que um dia fui até o berço onde meu bebê dormia e disse: filho, segurei na mãozinha dele, ele estava dormindo, ele nunca soube disso. Segurei na mãozinha dele e disse: filho, eu te prometo que em 5 anos isso vai mudar. Não sei o que vai acontecer, mas tem que aparecer alguma coisa. Tem que existir alguma coisa para fazer de diferente, que dê um resultado diferente. Eu não entendia nada de neurociência nem nada disso. A maioria dos médicos não entende nada disso. E uns 20 dias depois, me ligou uma pessoa que trabalhava comigo e disse: eu tenho uma oportunidade. Eu fui até onde me disseram. Sozinho. Lina estava em resguardo e eu não contei nada, porque quem estava procurando? Quem estava procurando? Eu estava procurando algo, então eu não ia envolvê-la naquele momento. Eu estava procurando algo, então fui até o local onde iam me apresentar a oportunidade. Quando me explicaram, é assim que se gera dinheiro, temos um programa educacional e tudo mais, eu disse, eu faço, porque não tinha mais opções. Ou seja, eu não sei se você tem 3, 4, 10 opções, não é mesmo? Ou se está achando que a sogra vai morrer e você vai herdar, mas eu não tinha mais opções. Eu vi e disse, vou fazer. Eu tinha um princípio de sucesso, porque eu sabia que eu tinha começado a estudar medicina no primeiro semestre, que tinha feito 12 semestres, depois a residência e tinha me formado como médico, ou seja, sabia que tinha um processo para viver. Eu não esperava ter resultados a curto prazo, assim, gigantes, sabe? Não, eu sabia que era um processo. Porque quando a pessoa já passou por algum processo, ela já sabe que existe esse processo. Me entende? Se você é engenheiro, quanto tempo demorou? 1 mês? 6 meses? Não. Para ser engenheiro, é no mínimo 5 anos. Qualquer coisa é um processo. Eu entendi que era um processo, então me disseram, eu fiz tudo o que me disseram. E o meu patrocinador me disse, tem que fazer um pedido. E eu, sim, vamos pedir. Quanto? E ele falou, quanto você tem? E eu disse, tanto. E ele disse, bom, vamos pedir isso. Fizemos um pedido de 441 pontos. E eu ainda posso mostrar esse pedido, a gente ainda tem ele. 441, digo, no papel, certo? Não no... Porque esse pedido chegou, e então eu cheguei em casa com essa caixa que dizia Amway. Assim como essa caixa sua, mas escrito Amway. E eu cheguei com essa caixa em casa e disse, meu amor, chegou a oportunidade que estávamos esperando. E a surpresa? Ela falou, não me diga que você se meteu nesse negócio. E eu, sim. Isso não funciona. Tem amigos da minha mãe que estão há anos nisso. Eles gritam, vão nos eventos e continuam na mesma de sempre. E eu disse, não, essa não é. Essa não é a Amway que me apresentaram. Eu vou fazer outra. E eu comecei o negócio, senhores, e me deram uns CDs. Uns CDs, e no meio desses CDs tinha um que dizia, do ano de 2005, que dizia, não existe mudança, existe crise. Ou não existe crise, existe mudança. E quem não muda está em crise. Quebre esse ciclo na unha. Uau! Quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. Se lembram desse áudio? Esse áudio virou uma bíblia para mim. Eu escutava todos os dias. E eu colocava os áudios e Lina tirava. Eu colocava e ela tirava. Então, para não comprometer minha saúde, nem a parte pessoal, eu entrava no banheiro para escutá-los. E eu ia apresentar o plano e diziam que a gente tinha que ir bem vestido para apresentar o plano. E eu saía bem vestido e Lina falava, e para onde você vai? Vai procurar emprego? É de motorista? Ou de caixa de banco, ou não sei o quê? Falava assim. E eu olhava para ela,
Porque eu estava fazendo o negócio pela minha família. Porque eu sentia que eu estava perdendo a minha família. Sentia que ela ia para um lado e eu ia para o outro. Eu sentia que estávamos com problemas. Muitas famílias, muitos casais vivem casados solteiros. Às vezes as esposas nem sequer sabem quanto o marido ganha. Às vezes o casal nem sequer sabe quanto cada um ganha. É impressionante. E estávamos vivendo um momento de crise, assim, imensa. Quando comecei a estudar, ler, escutar informações e analisar tudo isso, comecei a fazer os básicos. Aprendi a mover volume. E como a pessoa move volume? Como se move volume? Simples, recomendando, mostrando os produtos, falando dos benefícios. Quem não me recebia na casa ou não comprava, eu não voltava mais lá e ponto. Ponto. Mas, simples e claramente, não tem nada que o ser humano faça que não seja por necessidade, senhores. Veja, se você sente vergonha de vender, é porque você não tem um propósito. É porque você está perdendo tempo. Porque todo empresário vende. E eu escutei isso. Eu li isso num livro que se chama Vender é Humano, de Daniel Pink. E ele diz que todo mundo vende, você vende o seu tempo. E eu comecei a fazer coisas, mas a verdade é que a princípio foi muito complicado. Porque a família era contra, meus sogros eram contra. Lina era totalmente contra. Um dia ela me disse, escuta, Sérgio Castro, é o negócio ou eu? Ela parou assim do lado da porta, assim. E eu dei um beijo na testa dela, a abracei e disse, meu amor, o negócio. É o negócio. O negócio, eu respondi. E fui para uma convenção sozinho, senhores. Ou seja, você tem que ir à convenção. Porque eu já convidei muitas pessoas que não foram na convenção. Mas me diga uma coisa. 42 países visitados graças ao negócio Amway. Acha que valeu a pena ir à convenção? E eu fui sozinho a uma convenção, sozinho numa convenção. Mas quem tinha que estar na convenção era eu. Quem chegou a diamante, a executivo, fui eu. Então eu tinha que estar lá. Porque eu precisava ganhar essa certeza, essas informações, essa visão. Eu determinei meu futuro. Determinei meu futuro. Lembro de ir assistir a Carlos e Jasmine em convenções em Bogotá, que eu precisava viajar 9 horas de ônibus. E eu olhava para eles lá e escutava e chorava. Por que não conquistar a nossa liberdade? Por que não viver um estilo de vida diferente? Se eu estava cansado da vida que eu tinha. Fazendo os básicos, nos qualificamos à platina. Movimentando o volume, construindo redes, convidando pessoas, nos capacitando, mas a transformação tinha que vir de nós mesmos. Um dia Lina me perguntou, por que os alunos gostam tanto de você? Porque nós somos docentes, ou éramos docentes. Atualmente Lina dá umas aulas só porque quer mesmo, na área de genética. E ela me perguntou, por que os alunos gostam tanto de você? Porque eles são tão carinhosos com você? Porque te dão cartõezinhos e chocolates e presentes? Enfim, isso era quando eu comia muito doce, mas agora não mais. E por que eles gostam tanto de você e te dão bilhetinhos e tudo isso? E eu disse, meu amor, porque esses livros que você acha que são lixo, esses livros me tornaram uma pessoa melhor. E eu aprendi a escutar os alunos e a entendê-los. Então ela falou, e o que eu tenho que ler? Eu respondi, meu amor, leia 2 livros. Leia 2 livros e você vai ver a mudança. Como fazer amigos e enriqueça a sua personalidade. E ela me ouviu e começou a entender a mudança e o conceito de inteligência emocional e inteligência social. Nos tornamos platinas, em seguida fomos a um seminário de platinas, vocês vão se divertir muito. Nesse slide a gente estava fantasiado. E com um bônus de platina fundador. A gente devia muito dinheiro, mas eu não paguei nada. Eu disse, pois me espere mais um ano, qual o problema? Eu precisava salvar o meu futuro.
E então eu pensei, vou levar a Lina para a Nutrilite, lá em Los Angeles. E se ela vir o que é Nutrilite, ela vai se apaixonar. E assim foi. Eu a levei para a Nutrilite e o passeio durava 2 horas. E ela ficou lá 6 horas perguntando de tudo. Porque ela tinha que resolver todas as dúvidas. Eu já estava cochilando e dizia, vai, meu amor, continua, pode ficar tranquila. E foi incrível. Mas Lina chegou conectada desse evento, dessa viagem. Depois de visitar a Nutrilite, ela se deu conta do poder, do potencial que essa empresa tinha, de todas as suas patentes, da seriedade que a Amway tem mundialmente. E ela chegou feliz porque, na verdade, Lina trabalhava... Um dos trabalhos dela era em um centro de pesquisa que produz informações de onde saem vários livros, que é o fundo editorial mais importante da Colômbia, na área médica. E ela trabalhava lá produzindo informações com grandes cientistas, com pessoas importantes. E essa visita deu um clique e Lina disse, estamos fazendo uma parceria com uma empresa poderosa, cujo volume de patentes ao ano é superior ao da Colômbia inteira. Impressionante. Aí ela se conectou, chegamos a Ruby em fevereiro de 2009. Nós tínhamos uma linha qualificada. E depois, nesse ano, se qualificou um rapaz que se chama Andrés Koch. Ele se qualificou em um mês a prata e depois a platina. E platina fundador nesse ano. Então a gente tinha 2 linhas e eu disse, não. Vamos nos qualificar a esmeralda. E chegamos à esmeralda nesse ano de 2010. Mas se lembram a quem eu havia prometido que em 5 anos ia mudar tudo? Se lembram? Eu tinha prometido para o meu filho. E em 5 anos... No dia 31 de agosto, chegamos à esmeralda. E no dia 8 de agosto era aniversário dele. Ou seja, cumprimos o que prometemos ao nosso filho. Cumprimos o que prometemos. E eu, no nível esmeralda, começamos a pagar as dívidas. E realmente foi algo incrível chegar à esmeralda, porque consegui trocar uns plantões. Plantões, vocês dizem aqui? Plantões noturnos, entendem? E consegui liberar os domingos. Comecei a mudar certos trabalhos e outras coisas. E como esmeralda, eu já tinha uma flexibilidade incrível de tempo. E comecei a trabalhar em um projeto que eu tinha para publicar um livro, junto com alguns amigos. Um livro sobre dependências químicas que não tinha na Colômbia. E depois, não paramos. E no ano seguinte, chegamos a diamante, porque em uma convenção, escutem o que eu vou dizer para que Lina possa falar. Lina não tinha um sonho claro. Ela não tinha um sonho claro. O sonho de ser diamante era meu. Eu queria ser diamante. Porque sabia que, como diamante, íamos encontrar algo que, em uma convenção, um casal de mexicanos disse, um casal que nunca tínhamos ouvido falar, senhores. Não importa se você nunca escutou os casais que falam numa convenção, participem das convenções. Porque nessa convenção, esses mexicanos foram falar e ela disse, chegar a diamante significa poder decidir o seu dia. Chegar a diamante significa ter opções. Significa viajar pelo mundo, significa... E ela começou a contar e começou a falar sobre quando iam viajar com os filhos e visitavam castelos. E ela começou a descrever os castelos, onde dormiam e não sei mais o quê. Esse áudio se chama E Conquistei Minha Liberdade, que tem no nosso INA, entende? Eles se chamam Francisco e Giovanna Bazan. Eles estiveram aqui. E eu olhei para a Lina e disse, vamos ser diamantes. Em uma convenção, tomamos a decisão. Em uma convenção em março. E nesse mês se qualificaram 4 linhas. A prata. Porque tinha uma linha que, como esmeralda, tinha saído uma cunhada minha. Mas se qualificou uma linha descendente dela. E o que aconteceu? Nesse ano chegamos a diamante, senhores. Foi fácil? Não foi fácil. Porque sempre que você toma uma decisão, enfrenta dificuldades. Sempre. Não vou contar detalhes dessa qualificação, porque eu sei que vocês têm um áudio sobre isso. Simplesmente quero dizer que se Sérgio e Lina qualificaram em um mês 4 linhas, todos que estão no auditório podem ser prata esse mês. Concordam comigo? Qualificar é uma decisão. Qualificar é determinação.
Qualificar é sair para apresentar planos, todos os planos que forem necessários todos os dias. Qualificar é ter esse cérebro preparado para mandar todas essas mensagens ao universo. Vejam, me escutem. Eu não entendia isso. Eu escutava quando as pessoas diziam no palco: vocês têm que determinar a meta. Porque quando fizerem isso, o universo vai ajudar, os astros, as estrelas, e tudo vai dar certo. E eu ficava sentada lá atrás, como vocês, pensando, como esses diamantes são ridículos. E escutem, hoje Lina Gonzalez está aqui para dizer a vocês que somente quando você determinar a sua meta, somente quando você compartilhar essa meta com as pessoas mais importantes da sua vida. Não estou dizendo para vir aqui no auditório dizer na frente de todo mundo que vai se qualificar a prata. Mas quando você compartilhar essa meta e se comprometer com seus filhos, como nós fizemos, com sua esposa, quando determinar a sua meta, o universo, os astros, as estrelas, tudo vai contribuir para que as coisas aconteçam. E você tem que estar disposto a escutar o universo. Porque, sabem de uma coisa? Eu antes não escutava. E até a nossa 8ª linha saiu de um sonho que eu tive. De um sonho. Aprenda a escutar tudo o que acontece na sua vida. Foi um sonho que eu tive, em uma voz que me dizia que eu tinha que ajudá-la. Eu não entendia com quem eu estava falando, de quem era a voz desse homem que falava comigo. Depois percebi que era de um colega do Sérgio, um médico que havia morrido 1 ano antes, e a esposa dele era colega minha. E no outro dia, o universo, ela escreveu para o Sérgio pelo Facebook: Sérgio, é urgente. Preciso que você me ajude, o meu código não funciona. Comprei um cachorrinho e preciso desse LOC. E então Sérgio me chamou no computador para que eu visse: Lina, olha quem me escreveu. E quando eu vi essa mensagem, eu não sou chorona, embora hoje em dia eu chore mais do que o Sérgio, mas olha, eu comecei a chorar, sabe por quê? Porque no momento em que eu li a mensagem, eu percebi que a voz que falava comigo era a voz do marido dela que tinha morrido. E essa noite fomos visitá-la em sua casa. Ou seja, estou te mostrando a evidência de coisas que eu não entendia. E assim vão chegar pessoas para você no caixa, no supermercado, gente no banco, na fila, quando você entrar em um elevador, quando você for ao banco. Não sei por que, quando eu entro num banco, acabo me transformando em um ogro. E o Sérgio fica assim do outro lado da mesa, dizendo: sorria, que ele pode ser do negócio. E eu não entendo a mensagem, eu já quero brigar com a pessoa, porque o cartão que eu ia usar na Amway não funciona. O cartão para pagar o pedido da Amway, entenderam? Eu já fico nervosa. Então, vai acontecer muita coisa com você. Não sei se o seu cérebro entende nesse momento tudo que eu estou dizendo, mas é pura neuroquímica, tudo que você vai mandar, tudo que você pensar, é assim que as coisas vão acontecer. A pessoa tem que pensar, se programar, e as coisas vão acontecer. E foi assim que essas 4 linhas se qualificaram. Mas vamos para outra parte da história que eu quero contar. Até esse, então, eu qualifiquei e trabalhei pelo Sérgio. Quando eu enfrentei o Sérgio, naquele dia, eu percebi que esse era o projeto de vida do Sérgio Castro. E eu era feliz com o que eu fazia, mas esse era o projeto de vida dele. Então, nesse dia, pessoal, o que eu entendi foi: se você não pode contra o seu inimigo, junte-se a ele. Então, eu pensei, porque imaginem, ele respondeu que ficava com um negócio. Pode ter certeza que o meu sangue fervia nesse momento. Eu estava furiosa. Mas ele respondeu com esse caráter. Como dizia agora há pouco Carlos Jurado, ou seja, força, homens. Homens, honrem suas causas. Escutem isso. Se você estiver casado com uma mulher que é muito forte, como Rosita, como Jasmine, como Lina Gonzalez, você não pode deixá-la montar em você. Você tem que mostrar o seu caráter. Você tem... Porque, embora sejamos mulheres muito fortes, nós sempre queremos sentir o respaldo desse homem. Me entende? Mas se você for um molenga que deixa a esposa fazer o que bem entende com você... Ai, meu amorzinho, vão te deixar ou vão conseguir outro. Atenção com o que eu estou dizendo. O Sérgio honrou as calças e me mostrou que esse negócio era o que precisávamos fazer. Mas eu era viciada no trabalho. Eu tinha um grande vício, e o meu vício era o trabalho. Então vejam tudo o que teve que acontecer na minha vida.
O emprego, eu era viciada no meu emprego. Qualificamos a diamante e me operaram de uma hérnia no umbigo. Então, pela primeira vez, eu fiquei incapacitada dentro de casa. Eu desci para esperar os meus filhos que chegavam do colégio, porque eu era uma mãe que nunca estava presente. Nunca podia ir às reuniões de qualificação, porque sempre tinha uma reunião com o reitor dessa universidade, com o reitor daquela outra universidade, ou seja, nunca. Eu era uma mulher super ocupada, super executiva, mas uma mulher que não tinha tempo para o lar, para casa. Mas o Sérgio, ele mostrou para alguns uma foto hoje antes de começar. Vocês viram que para o Sérgio só faltava que a sua glândula mamária desse leite. Ou seja, Sérgio é a melhor coisa que apareceu na minha vida. É a melhor. Olha, a nobreza desse homem, a humildade desse homem, o seu caráter, porque ele é forte, mas é nobre. Porque eu tenho que reconhecer diante de todos, vocês não imaginam tudo o que eu já fiz, porque aqui só compartilhamos o que podemos contar, mas uma vez, eu até joguei um sapato de salto nele e fez um buraco na porta. Fez um buraquinho. Era um salto pequeno, mas eu não sei o que gerava em mim tanta agressividade no começo do negócio. Ou seja, vai ver, era porque eu estava no pós-parto, os hormônios, a dor nas mamas, na cesárea, tudo doía. E o Sérgio ia com o braço assim e não me ajudava a carregar o bebê, então me dava vontade de bater nele. E ele do nada dizia que o negócio ia dar certo e ele não dirigia. Ou seja, esse homem alto assim andava de ônibus. Ai, que vergonha, meu amor. Você vai me perdoar um dia, não vai? Enfim. Eu trouxe ela para passear no Panamá e tudo. Por isso, vocês têm que ter muita paciência. Ninguém nunca me convidou para esse negócio. Eu era uma pessoa um pouquinho difícil e rigorosa. Um pouquinho. Pessoal, ninguém sequer me convidou. Mas me digam a verdade. Quem gostaria de ter uma Lina em profundidade no seu grupo? Ah, muito bem. Mas tem que estar dispostos a aguentar algumas coisinhas que as pessoas vão fazer. Como algumas que eu fiz com o Sérgio. Me operaram. Desci para receber os meus filhos, que chegavam do pacote perfeito, do colégio trilingue, inglês, francês, espanhol. Coitadinhos. Das 7 da manhã às 5 da tarde, horário em que chegavam. Desci para recebê-los. Meu umbigo doía muito, mas desci assim devagarzinho. E quando os meus filhos me viram, o Felipe tinha uns 5 aninhos, e ele entrou. Entraram os dois, mas o Felipe, o caçulinha, entrou correndo e disse: Mamãe, que legal que você tá doente. Por que estão rindo? É triste. Isso me magoou. Enfim, recebi e dei uns beijinhos nele. E no outro dia, voltei a descer, devagar. Pensei que como tinham ficado tão felizes, eu queria esperá-los de novo. Quando chegaram às 5 da tarde, entrou Maria Alejandra correndo e Felipe. Olha, eu tenho essa foto, mas eu não trouxe, porque só de vê-la eu começo a chorar. Aí o Felipe começou a correr, se jogou nos meus pés e disse: Mamãe, quero que você fique doente a vida toda. Pessoal, esse foi o dia em que eu me dei conta que na minha casa meus filhos queriam ter uma mãe para tomar café da manhã, para ir ao colégio, para almoçar. Nós já éramos diamantes. Ou seja, já tínhamos pagado as dívidas, então eu estava louca, viciada no trabalho. Tinha um emprego numa organização sem fins lucrativos. Então eu achava que eu ia salvar esse lugar, um lugar que eu amo com toda a minha alma e o meu coração. Mas em primeiro lugar vinha a família. O que eu não entendo é em que momento eu me esqueci disso. E o que eu quero hoje é tocar o seu coração, você que é mãe, mulher, super executiva, trabalhadora e que não tem tempo para os filhos. Temos que voltar para casa e que você possa, em uma parte do tempo, exercer a sua paixão. Ah, é verdade, eu estou curtindo muito agora que eu dou umas 16 horinhas de aula de genética em um semestre. Então, a minha reflexão nesse dia foi que em casa queriam ter uma mãe. Por isso eu digo que o Sérgio, especialista em farmacodependência, teve o seu maior caso de reabilitação, que sou eu, viciada em trabalho. Ele merece um aplauso gigante. Então,
Nos qualificamos, então continuamos. Maria Alejandra foi fazer o intercâmbio no Canadá. Eu passei por toda essa revolução pessoal. Nos concentramos no negócio. A Yalina, pela primeira vez, estava indo atrás das suas metas também. Nos qualificamos a Novos Diamantes Fundadores Plus em setembro de 2014. Continuamos trabalhando intensamente. No ano seguinte, fomos Novos Diamantes Executivos. E eu dizia, Sérgio, sim, por fim, eu já entendo o negócio bem, com toda a minha alma, meu coração, com tudo. Vamos ser coroas embaixadores. Vamos dar tudo de nós. Ou seja, eu trouxe meu vício pra cá. Era melhor. É melhor ser viciado na Amway. Vocês vão ter que ler muito. Mas querem avançar na vida? Então vamos ler. Quando estávamos nessa viagem, nós ganhamos um prêmio em Los Angeles, porque éramos embaixadores Nutrilite. E aí eu passei por uma situação difícil na vida, de saúde. Antes dessa viagem, eu senti que estava crescendo uma bolinha no nariz. Fui à dermatologista, ela examinou e fizeram uma biópsia aqui no nariz, do outro lado e uma aqui na perna. Quando estávamos lá em Los Angeles, na máxima felicidade, com os melhores cheques, melhor dizendo, com a vida mais incrível que vocês conseguirem imaginar. Recebi uma mensagem de texto da dermatologista. Lina, onde você está? E eu, por quê? Tenho que operar você amanhã. E eu, como tem que me operar amanhã? Eu estou em Los Angeles. E me diagnosticaram com câncer de pele. Eu tenho que contar isso para vocês. Porque temos que ter consciência, e eu já tenho muita consciência disso, de que a qualquer dia vamos partir. Isso foi muito duro, acreditem, eu chorei muito. Eu comecei a viver como se fosse morrer no dia seguinte, eu juro. Vocês já sabem que o Sérgio é muito chorão. E não imaginam o quanto ele chorava. Eu acho que ele segurava para que eu não visse. O bônus de executivo era excelente. E eu, Sérgio, vamos comprar um apartamento. E o Sérgio me mandou um vídeo que vocês podem achar no YouTube, que se chama Carta a Mim Mesmo, quando eu tinha 20 anos. Quando vimos esse vídeo, tem uns 4 minutinhos. Quando vimos esse vídeo, o Sérgio me disse, não vamos comprar coisas, Lina. Sabe, vocês já viram um cortejo fúnebre em que o carro da funerária vai na frente e atrás vão os apartamentos, as casas e os carros que a pessoa tinha? Vocês já viram isso? Esse momento serviu para que eu visse como estava vazia a maleta do meu coração. Quero que vocês entendam bem isso. Eu não lembro como a Maria Alejandra aprendeu a somar, a multiplicar, a dividir. Não lembro como a Maria Alejandra desenhou sua primeira célula. Eu não lembro. Ou seja, é como se eu tivesse tido um rascunho com a Maria Alejandra, porque tudo era sempre Sérgio e Maria Alejandra. Mas eu sou grata à vida pelo tempo que me permitiu ter para compartilhar e recuperar com o Felipe. E eu pergunto para o Felipe, filho, Felipe, quem te ensinou a somar, meu filho? Você, mamãe. Felipe, quem te ensinou a subtrair? Você, mamãe. Felipe, quem te ensinou a multiplicar? Você, mamãe. Felipe, quem te ensinou a dividir? Você, mamãe. Felipe, quem te ensinou o que é célula? Você, mamãe. Felipe, quem te ensinou a reproduzir todas essas coisas que a gente vê na genética? Você, mamãe. Felipe, quem te ensinou a ler? Você, mamãe. Felipe, quem te passa as melhores biografias e os melhores livros de empreendedorismo? Papai. Felipe, na escola Sérgio e Lina, porque Felipe fez homeschool, ele fez só o começo do primário fora. Felipe é um menino que conhece 21 países e sabe mais história e geografia que qualquer criança que vá a qualquer colégio. O Felipe é um menino que tem muita autodisciplina. O Felipe e a Maria Alejandra são incríveis pela capacidade crítica e capacidade de leitura que têm. Felipe, Maria Alejandra e Sérgio são maravilhosos porque me alegram a vida. Não vá desperdiçar sua vida. Encha sua maleta, como diz Carlos Eduardo, de momentos mágicos. Porque eu tinha que contar isso para vocês, porque isso explica por que essa família viaja tanto. Eu nunca imaginei... Olha, eu nunca imaginei
que um dia Sérgio e Lina teriam que ajudar tanto a minha avó. Não sei se já pensaram que em breve vão ter que ajudar os pais, mas até mesmo os avós. Um dia minha mãe chegou e precisavam de uma cama hospitalar para minha avó, minha velhinha linda que morreu faz um ano. Precisavam de uma cadeira de rodas especial, precisavam de uma cadeira para dar banho nela. E eu disse para minha mãe, fala com todos os seus irmãos e sobrinhos para que todos juntos façamos uma vaquinha e compremos isso. A minha mãe apareceu 2 dias depois e disse, Lina, ninguém se ofereceu para dar sequer $10 para a vovó. Nessa noite, eu contei para o Sérgio. E esse homem, a bondade em pessoa, hein? Me disse, amanhã, no primeiro horário, você vai comprar a melhor cama, a melhor cadeira de rodas, a melhor cadeira para sua avó, tudo de melhor para sua avó. Ninguém tinha tempo para visitar a minha avó. Só íamos minha mãe, Sérgio, meus filhos e eu. E quando chegou a cama da minha avó, eu colei nela um adesivo que dizia Amway. Porque nessa família, ninguém nos ajudou. Ninguém nos apoiou. Nunca compraram sequer um creme dental. Mas depois ninguém ajudou em nada. E na semana seguinte, eu fui visitar a minha avó de novo e tinham tirado o adesivo da cama. E eu fiquei brava, muito marara. E eu disse para minha mãe, vou mandar fazer um adesivo maior. E por favor, diga a seus sobrinhos e a seus irmãos que graças ao fato de que um dia Sérgio e Lina decidiram fazer Amway, a vovó pôde viver como uma princesa. E eu quero que eles nunca se esqueçam disso. Se ela precisasse de médicos, aí estavam Sérgio e Lina, que eram os médicos da vovó. Para o castigo de todos eles, vamos colocar assim. Toda vez que chegava um homem, ela chamava todo mundo de Sérgio. Por que chamava de Sérgio? Porque era o Sérgio quem a visitava. E todas as minhas primas, todo esse pessoal, ela chamava todo mundo de Linita, Linita. Atenção com os seus avós, com os seus pais, com o que estão prometendo a eles. Atenção, temos que ajudá-los. Foram eles que nos deram a vida. Nós vamos ter que ajudá-los. Não podemos abandoná-los. E sabem de uma coisa? O menos importante é dar coisas, é o tempo. É disso que os avós, que os velhinhos precisam, de tempo, da nossa companhia. Sabem de uma coisa? É a maior riqueza que a Amway nos deu. O tempo. Sérgio e Lina são livres para fazer com o tempo deles o que quiserem. Essa é a maior riqueza que nós temos. Então, cada um de vocês é o artesão do seu próprio destino. A decisão está em vocês. Vamos nos determinar, pessoal, a fazer bem a tarefa todos os dias da vida. Estamos no melhor ano fiscal que essa corporação já nos deu. Quem vai trabalhar muito? Não vamos parar. Vamos batalhar. Vamos batalhar para valer e vamos receber a recompensa. Muito obrigada e levo vocês no meu coração. Curtam a vida intensamente e vivam cada dia. Até o último segundo. Muito obrigada. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional.